Segundo pesquisa do IBGE, em 2010, cerca de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Dentro deste universo, a deficiência mais comum é a visual, o que representa 3,5% da população. Destes dados, mais de 500.000 são totalmente cegas e cerca de 6 milhões possuem baixa visão, tendo dificuldade para ler e enxergar. Um dia ensolarado, árvores floridas, o canto dos pássaros, o movimento da cidade. Tudo isso podemos vivenciar através dos nossos sentidos. É através deles que podemos nos aproximar das sensações do mundo. A visão é um dos principais sentidos do corpo. Através dela, nos localizamos, lemos, conhecemos o outro e apreciamos os dias bonitos. Mas como seria se por algum motivo você não pudesse mais enxergar? Quando uma pessoa perde a visão, outros sentidos se tornam mais aguçados como forma de suprir o sentido perdido. Quando um indivíduo fica cego depois de adulto, precisam aprender novos métodos. Muitos não se adaptam ao braille ou demoram para aprender. Desta forma, a audição torna-se um sentido de grande importância para continuar tendo acesso ao conhecimento e à literatura. O audiolivro é ferramenta importante neste processo. O ouvir, eu acho que é o sentido da magia. Mesmo que eu não possa ver, mas eu ouvindo, eu vou para onde a minha mente me leva, sabe? Então eu acho que é muito importante. E sem contar no benefício que ele traz. Porque não é todo instante que você tem alguém para, vamos supor, descrever o que está acontecendo. Então o áudio ele ajuda nessa parte, eu considero. A Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual, APADEV, de Ponta Grossa, conta com mais de 100 audiolivros para serem usados como material de apoio na instituição. O meu trabalho primeiro é o cadastramento dos alunos que procuram a APADEV. Daí é encaminhado para avaliação pedagógica, depois para avaliação psicológica. Então, por que é encaminhado para avaliação pedagógica? Porque nesse momento é que vai ser direcionado para qual atividade que cada aluno vai estar inserido. Porque o que acontece é o seguinte, é que cada aluno vai potencializar um sentido. Né? Então, tem muitos assim, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, o idoso, geralmente ele não tem condições de ler o braille por conta da falta de sensibilidade que tem na ponta dos dedos. Então, assim, toda e qualquer ferramenta que venha para ampliar o universo de conhecimento deles vai ser muito bem-vinda. E nós temos, assim, alunos que são baixíssima visão, que o que tem, ele vai tentar o visual. Por isso que a gente só passa pro braille o aluno cego. Porque ele vai tentar o visual. Daí o que vai fazer? Vai fazer a reeducação. Porque daí nós temos que potencializar o resíduo visual que aquele aluno tem. E eu entrei na APADEV por uma indicação de uma pessoa. E estou aqui há 3 anos. E assim, na APADEV você começa a sentir que você pode ser feliz de novo. Claro que ser feliz de um modo diferente, né? Você já não mais enxerga, mas você tem outros modos de, entre aspas, enxergar o mundo e de ser enxergado por ele. Então aqui você aprende as pequenas coisas, né? A viver de novo de um modo diferente, mas um modo bom também. Meu primeiro contato com o audiolivro, foi quando passei a frequentar a Biblioteca Josélia Almeida. Esses livros, esses audiolivros, eles podem ser feitos cópias, e eu trazia para casa, emprestado, e ouvia, como o que eu tenho aqui em mãos, Fernando Pessoa. Na época que minha filha estava lendo o livreiro de Cabu, eu me interessei para me poder ficar conversando, no mesmo patamar que ela conversava. Outra experiência que eu tive com o audiolivro foi quando eu lancei meu livro As Aventuras Noturnas de Soneca Bocejo, em 2010.
o meu livro foi também publicado, não só em tinta, mas foi publicado em áudio. O Olhar Cego foi outra experiência que eu tive com audiolivro. Uma experiência em que esse livro foi dado oficinas sobre textos e eu escrevi 3 textos. Houve uma comissão para avaliar esses textos e foram escolhidos 3 textos meus. As crianças com a deficiência visual, como qualquer outra deficiência, a área já é assegurada desde a Constituição Federal, pela LDB e pelo Decreto 7.611 de 2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado no ensino regular. Então a criança vem normalmente de acordo com a idade e é matriculada na classe de ensino regular. E recebe atendimento educacional especializado em contraturno através das salas de recursos multifuncionais. Então pode ser na mesma escola ou pode ser na escola polo mais próxima. Então ela recebe esse atendimento em contraturno. E no caso da criança cega, né, que ainda está sendo trabalhada, né, na mobilidade e que faz uso do braille ou está aprendendo a usar o braille, essa criança também tem uma auxiliar, né, uma pessoa que a gente chama de tutora, que é uma profissional de apoio que fica também na sala regular, né, para ajudar na mediação. A gente faz o acompanhamento das crianças nas escolas, né? E a gente, em relação à deficiência visual, é uma parceria com a APADEV, porque eles também têm, né, frequentam a APADEV em contraturno e recebem esse atendimento itinerante por parte da APADEV também. Então, a Sala de Recursos, ela é um programa do Ministério da Educação, né? Então, através do programa da implementação das salas de recursos, vem para as salas de recursos mobiliário, computadores, a tela de monitor de vídeo ampliada, material em braille, material didático-pedagógico em braille. Então vem através do Ministério da Educação. E a própria escola, também através de um outro programa do MEC, que é o programa Escola Acessível, também recebe verba do governo federal para adquirir material de acessibilidade. Bem, hoje já nos cursos de formação de professores já são inseridas disciplinas sobre a educação inclusiva, sobre o atendimento educacional especializado. Existe também, que daí é a responsabilidade dos sistemas de ensino, sistema estadual, municipal, através das secretarias, a formação continuada. Então nós temos formação continuada, que acontece, são encontros mensais ao longo do ano, para as professoras de salas de recursos e para as tutoras desses alunos. Nas salas de recursos tem audiolivros, né? Alguns que já vêm diretamente do MEC, alguns que são adquiridos pela gestão da escola. E como já tem na sala de recursos todo o equipamento de informática, né? Então é um material que está acessível hoje aos alunos. Eu nasci com cegueira total, eu tenho alguma percepção de luminosidade, mas isso não é considerado propriamente ver, né? Então, desde a minha infância, toda a minha vida, eu sou uma pessoa cega. Por exemplo, eu acho que eu desenvolvi muito essa coisa do ouvir. Uma das grandes dificuldades, eu acho que é, de fato, o acesso ao conhecimento. A falta de acesso aos livros era mais aguda na idade do ensino médio, da faculdade, que mais ou menos se resolveu com o acesso às tecnologias. Então, eu acho que a grande dificuldade é acessar o conhecimento em condições de igualdade com os meus colegas, com os meus pares. Que eu estava numa área em que comumente as pessoas com cegueira não vão, né? As pessoas procuram história, pedagogia, e eu fui para o jornalismo. Então era uma área completamente órfã de livros. Não havia livros em braille. Então foi muito difícil. Então era assim, estudar com os colegas, né? Depois no mestrado eu me casei, então meu marido ajudava, lia muito material para mim.
Eu já usei muitos audiobooks, eles são uma ferramenta importante, sobretudo para a literatura, né? Entretenimento. Eu acho que eles dão um contributo importante para uma leitura tranquila, uma leitura prazerosa, vamos dizer assim, mas não podem ser só os audiobooks. A criança cega, ela precisa ter contato com a palavra escrita. Eu recebo revista infantil em braille e eu leio para minha neta que não tem nenhum problema de visão. A Biblioteca Pública de Curitiba, no Paraná, conta com aula de braille. Quem leciona essas aulas há cerca de 2 anos é Anastácio. Tive o privilégio de ser o primeiro formando da UEL Cego. Realmente, braille é o alfabeto com o qual nós, cegos, lemos e escrevemos. Por quê? Porque vocês utilizam a visão para ler. E nós, não tendo a visão, como é que faz? Tem que ser no tato, na base do dedão. Braille é representado por 6 pontos. 6 pontos com os quais nós fazemos 63 combinações diferentes. Porque o Braille é muito difícil o aprendizado, né? Não é fácil, né, da pessoa memorizar tudo aquilo. Então eles têm uma dificuldade muito grande de aprender o Braille. E o audiolivro facilita bastante isso aí. É uma mão na roda para que eles possam voltar a ter esse acesso, né, à leitura, ao conhecimento novamente. Com certeza, é uma forma deles estarem assim aprendendo novamente, né? É uma forma de agilizar tudo isso aí e de dar condições para que eles possam voltar a adquirir conhecimentos, a ter, né, assim, acesso à leitura, tudo mais. A grande maioria de audiolivros encontrados em instituições brasileiras são recebidos pela Fundação Dorina Novil. Então, a Dorina Novil, a gente tem o apoio total deles, né? Eles ligam para a gente, tem um determinado tempo ali que eles ligam para a gente passar um relatório de quantas pessoas usam os livros, os áudios, se estão usando, se está sendo útil, né? Então, o tempo todo eles estão fazendo essa pesquisa para ver se está indo bem. Então, os professores usam, né, mais lá na literatura, mais na parte de infantil, e aqueles que estão fazendo, né, o escolar, o apoio lá, mesmo adulto que estão fazendo CBEJA, que procuram bastante, né, aqueles que estão fazendo teatro procuram bastante. Alunos de baixa visão procuram o áudio para leitura. Então, tem pessoas assim que já são, né, de carteirinha, eles vêm aqui, pegam 4, 5, levam para casa, depois, sabe? Com relação ao audiolivro, sim, sempre utilizei do audiolivro porque a baixa visão impossibilitava, como eu dizia, a leitura de livros comuns, a menos que eu os ampliasse. Naquele tempo não havia equipamentos para isso, os livros tinham que ser ampliados à mão, inviável. Então, eu me servi muito dos livros da Dorina Novil, da Fundação Dorina Novil em São Paulo, que já nos anos 70, que foi quando eu comecei a trabalhar com eles, 71, 72, tinha uma grande fitoteca, fitas cassetes, em que eles tinham um grande acervo de livros em áudio, gravados por atores muito bons. Então era um trabalho de alta qualidade. Eu conhecia best-sellers e literatura portuguesa, brasileira, que me fez ser aprovado na USP com distinção, por causa de literatura. Então eu devo muito ao audiolivro. Hoje ainda sou adepto do audiolivro, principalmente livros de literatura e poesia lidos por atores como Paulo Autran, Fernanda Montenegro, Raul Cortez lendo Drummond. É muito lindo. Você tem 2 grandes artistas, o poeta e o ledor, né? Então aquilo é um trabalho artístico muito lindo. Então, para mim, o audiolivro é muito interessante. Dizer que a importância do audiolivro para a pessoa com a deficiência visual é a mesma importância de um livro em tinta para a pessoa que enxerga. É um meio por onde a pessoa adquire conhecimento. A literatura não tem outra maneira para chegar ao cego se não for pelo braille ou pelo audiolivro. O braille, ele se torna, uma produção de um livro em braille se torna mais caro e muitas vezes inviável, porque o braille, uma lauda em tinta vai ser referente a 2, 3 páginas em braille. Então, alguns livros de 50, 100 páginas vão virar um volume muito grande. E aí, para eles carregarem, transportarem, armazenarem, se torna muito dificultoso. E muitas vezes
a produção também se torna muito cara. O audiolivro é barato, ele estimula para que isso, se ele for um audiolivro produzido com qualidade, ele estimula a criatividade da pessoa com deficiência visual. Poema de Paulo Roberto Cândido, Mulher Cega. Não vê as cenas da maldade, não enxerga o rosto da falsidade, não percebe quando sorri a felicidade. Nunca verá a cor da mentira, nem o rosto vermelho da ira, muito menos para onde aponta a mira. A mulher cega quer ser vista, por aquele político da entrevista ou pela notícia que não saiu na revista. Ela não vê cara, vê coração e enxerga com a emoção os cenários da verdadeira inclusão. A mulher cega quer respeito, quer punição para o mal feito e acessibilidade pedir ao prefeito. Namora como qualquer mulher, sabe utilizar bem o talher e guia o vidente que vier. A cegueira dela é uma luz para a discriminação que produz uma sociedade que está cheia de pus. A mulher cega não quer esmolas, quer homem visionário que lhe dê molas e livros acessíveis para colocar nas sacolas. Ela, com ou sem bengala, sonhos de caminhar em bala pela estrada por onde rala.